Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo aqui de mãe de autista. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, sou mãe de um filho autista, sou terapeuta floral e tenho como principal objetivo ajudar mães de crianças autistas desenvolverem os seus filhos, né? Com o objetivo de que eles vão crescendo e vão desenvolvendo cada vez mais a autonomia e tendo saúde de uma forma natural, como os florais. Então, eu convido vocês a compartilharem essa live para mais mães serem ajudadas. Muitas e muitas mães nunca ouviram falar sobre os florais, sobre os benefícios. Outras mães não sabem realmente o que fazer, por onde começar, né? Sendo que você pode ter às vezes aí uma vizinha, uma amiga, prima, parentes que têm filhos autistas e precisam de ajuda, né? Oi, Babi, tudo bem? Muito bem-vinda, querida. Então, tem um aviãozinho aqui, ó, dá para clicar e compartilhar, né? E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que eu vou falar sobre duas atitudes muito importantes que você mesma, mãe, pode praticar para que o seu filho se desenvolva, né? Tenha autonomia. Como eu falei ontem no encontro, no bate-papo de ontem, nós precisamos desenvolver um novo olhar para o autismo, né? E cada criança, né, cada família que tem uma criança autista, e isso está aumentando cada vez mais na proporção, né? Cada família que tem uma criança autista precisa também desenvolver esse novo olhar para o autismo, né? Então precisa refletir sobre os seus comportamentos também. Normalmente, a tendência é se ficar muito preocupada com o comportamento da criança. Mas e o comportamento nosso e familiar, né? E hoje nós vamos conversar exatamente, né, sobre como os nossos comportamentos da nossa família têm influência nos comportamentos dos nossos filhos autistas, né? Somos uma família. Não tem como nós excluirmos o nosso filho simplesmente por ele ser autista. Não. Nós precisamos incluir ele na nossa família. Então a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Tá? Vai ser um papo bem legal. Então pode deixar suas dúvidas, comentários, tá? Que eu durante o bate-papo eu vou respondendo e vou ajudando cada uma de vocês. Lembrando sempre de compartilhar conhecimentos, conteúdos. Quantos comentários eu recebo no meu privado? Olha, eu não sei nada, eu preciso de informação, eu preciso de conhecimento. Recém tive o diagnóstico do meu filho, não sei por onde começar, o que eu faço, estou me sentindo perdida. Muitas pessoas assim. Então, quando a gente compartilha, a gente está ajudando essas pessoas a terem conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais crianças e famílias são ajudadas, né? Muito legal, então vamos lá? O tema de hoje é sobre as duas atitudes muito importantes que você mesma pode praticar a si mesma para ter reflexo, influência no desenvolvimento do seu filho. Na verdade, não são práticas que o seu filho precisa fazer, não são atitudes que o seu filho precisa fazer, mas são atitudes que você mesma, mãe, precisa dar esse passo. Como eu falei no começo do nosso bate-papo, a gente fica tão assim no começo quando recebe o diagnóstico, né? Tão perdida, e o nosso foco fica ali no filho. O que eu preciso fazer? Por onde começar? Existe tratamento? Que tipo de tratamento? Tem terapia? Mas qual é melhor? Enfim, o que fazer? Eu não entendo o comportamento dele, não sei como lidar com ele. Enfim, são muitas e muitas dúvidas. Por isso que essas duas atitudes muito importantes são para você, mamãe, tá? E vai refletir nele. Então, assim, inclusive, né,
Isso que eu vou te falar hoje não é falado nas redes sociais, tá? Então você encontra até que bastante informações sobre autismo nas redes sociais, né? Mas assim, conhecimento sobre sinais, características, enfim, mas o que eu vou te contar hoje é específico aqui para você, tá? Inclusive, se você for ao médico, né, ao neurologista e que deu diagnóstico para o seu filho, ou psiquiatra, ou neuropsiquiatra, como foi o caso do meu filho na época, ou qualquer outro profissional, você não vai ouvir essas duas atitudes muito importantes que fazem uma diferença muito grande, tá? Por quê? Porque eles não são os pais do seu filho. Simples assim, né? Então, saber que você e a sua família precisam aprender com o seu filho ou com a sua filha autista. Vocês precisam aprender com eles a ver e a viver um mundo com outros olhos. Só o fato de você saber isso, de forma que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dele ou dela. Então, a forma como você vê o autismo do seu filho como uma doença, ele é um problema para a sua família. Você tem a vergonha de expor o seu filho para a sociedade. Como é? Ele é um fardo? Ele é um peso? Como você vê o seu filho, sua filha autista? Como você enxerga o autismo? Autismo é assim, a criança, sei lá, ela vive, parece que ela não tem sentimentos, ela não fala, ela tem uns comportamentos esquisitos, parece assim, até do outro mundo. E em certas partes, um mundo maravilhoso. Mas como é o nosso olhar para o autismo, né? A gente aceita o nosso filho, a nossa filha autista na nossa família? A gente tem essa aceitação? Ou a gente tem nós mesmos na nossa família temos uma diferença, né? Por exemplo, tem crianças que têm mais de um filho, 2, 3. Então, você tem aí 3 filhos. Um é autista, né? Um é o problema. Um é um fardo para você. Né? Então, é muito importante você e a sua família ter um novo olhar para o autismo. Mas, Sara, como que eu vou ter um novo olhar para o autismo? Se o meu filho, não sei lidar com ele tem crises nervosas, ele não fala comigo, ele nem me olha nos olhos, eu não sei, eu não consigo me relacionar com meu filho, como que eu vou enxergar o autismo com outros olhos? Então vamos conversar sobre isso aqui nesse bate-papo, tá bom? E vocês podem deixar suas dúvidas que a gente vai conversando aqui, vai esclarecendo. Então olha só, na sua rotina diária, né, ali o dia a dia, mas pare um pouquinho para sentar do lado do seu filho, né? Pare um pouquinho para sentar do lado do seu filho. Tem aquela correria, tantas responsabilidades, tantas atividades para fazer. Para um pouquinho, senta do lado dele. Apenas o fato de você sentar do lado dele e deixar que ele sinta a sua presença ali. Mas Sara, ele não olha para mim. Eu posso ficar o dia inteiro do lado dele, ele nem olha para mim. Mas ele sente. Ele sente que você está ali com ele. E ele sabe que você é mãe dele. Tá? Ele não sabe expressar, ele não sabe como se comunicar com você. Mas ele sente que você está ali do lado dele. Então, você fica mais próxima. E dessa forma, o que vai acontecer? Só o fato de você estar ali, você passa mais confiança. Ele começa a confiar mais em você. Então, as crianças autistas, elas têm muito
medo do mundo que elas vivem, esse mundo que cerca elas. Medo, Sara? Como assim? Medo. Medo por quê? Medo dos barulhos, que para você é só uma moto barulhenta que passou do lado do seu carro. Para ele, aquele barulho entrou na cabeça dele e explodiu dentro da cabeça dele. Isso traz muito medo, porque ele não sabe, a qualquer momento, do nada, passa uma moto do lado dele assim, pronto. Ele não sabe. Isso traz muito medo. Medo de barulhos, que mais? Medo das expressões faciais, né? Do rosto das pessoas. Como assim, Sara? Eles têm dificuldade, eles não conseguem interpretar as expressões faciais das outras pessoas se não forem guiados e orientados para isso. Então, dependendo se... Isso eu digo quando a criança ela tem um olhar, né, um contato visual, mesmo que por pouco tempo, mas ela tem um contato visual. E você faz uma expressão tipo, o que quer dizer isso para ela? Ela não entendeu nada. Se você fazer, o que quer dizer isso? Não sei. Ela não sabe. Ela não consegue interpretar. Né? Se você faz, pode ser de alegria, pode ser de medo, pode ser de susto, pode ser do quê? Ela não sabe. Então, isso é um dos fatores que faz com que elas evitem o olhar, o olho no olho, porque as expressões faciais das pessoas podem gerar muito medo. Medo porque ela não sabe o que você fez com aquela... Olha, o meu filho, ainda hoje, ele está super, hiper desenvolvido, né? Hoje ele já tem 15 anos, mas quando eu falo com ele, por exemplo, ontem ele precisava concluir uma atividade escolar pela internet. E o prazo estava vencendo, tinha horário, e ele, porque o meu filho está sobre estudo no diagnóstico de a possibilidade dele também ser TDAH, né? Porque o autismo... normalmente as crianças, os autistas acabam desenvolvendo alguma comorbidade. Então existem autistas TDAHs, autistas bipolares, autistas esquizofrênicos, autistas Down, autistas com toque, enfim, né? Bom, e então eu falei com ele, preocupada com o tempo, com o horário, que ele poderia não conseguir concluir as atividades dentro do prazo ali da internet, né, do aplicativo da escola. E a forma como eu falei com ele, ele falou, epa, que tom de voz é esse que você está falando comigo? Mas ele me disse isso não no sentido assim que ele estivesse me corrigindo. Ele não estava me corrigindo. Talvez se a gente fala assim com uma criança, né, com alguém, a gente está corrigindo a pessoa. Não, ele não estava me corrigindo. Ele ficou confuso no tom de voz que eu falei com ele. Ele não sabia se eu estava brava, se eu estava preocupada, se eu estava, querendo dizer algo diferente. Então, o tom de voz já deixou ele em alerta. Eu falei, calma, filho. Na verdade, eu estou preocupada que o prazo, você tem poucos minutos para concluir essa atividade. Então, eu estou preocupada que você não vai ter tempo, né? Então, vamos ter foco aqui, olha, vamos olhar, vamos fazer a atividade e tal. Aí ele respirou e fez a atividade, né? Entende? E isso, ele está muito desenvolvido. Ele já tem 15 anos, o diagnóstico foi com 4 anos. Mas isso é um dos motivos que faz com que o seu filho, a sua filha, evite o contato visual. Ela não sabe o que é a sua expressão facial, isso pode dar medo, né? Então, percebe como a gente precisa ter um outro olhar para
Você precisa ter um outro olhar para o seu filho autista. Enxergar que por trás daqueles comportamentos existe uma criança com medo, uma criança insegura, que não tem confiança, né? E assim, isso as outras pessoas não conseguem entender. Então, nós, mães, precisamos de antemão saber disso, aprender a lidar com isso, estar atenta a todo momento, dar explicações para o nosso filho, para a nossa filha, ajudá-lo a interagir com esse mundo, explicar para eles coisas que a gente não precisa explicar para as crianças neurotípicas. Elas crescem aprendendo. Elas vão pegando, entendendo as expressões faciais e seguem. As crianças autistas não. Você precisa o tempo todo. E isso você deve levar ao conhecimento da sua família. Para os coleguinhas, para os primos, para os parentes, para a escola, se ele já frequenta a escola. Se for um parquinho, lá para o pessoal que está no parquinho, você precisa falar. Porque isso vai ajudar as pessoas, cada vez mais pessoas no mundo, terem conhecimento, aprenderem como lidar. E vai ajudar o seu filho também a aprender a interagir com as outras pessoas. E você vai, assim, ficando mais tranquila, porque você está fazendo a sua parte, você está dando o seu melhor e você vai colher resultados no seu filho. Né? Então, tire tempo, não apenas para levar o seu filho em várias terapias. Ah, meu filho já faz 3, 4 terapias. Que bom, tá legal. São investimentos que você está fazendo para ele, né? Mas seja a terapeuta do seu filho. Seja a terapeuta do seu filho, fale para ele o quanto você o ama, o quanto ele é especial para você, que você tem orgulho dele ou dela, né? Que você está ali para ajudá-lo. Você precisa ser o esteio dele, a confiança dele. Não falo dele, é o dela também, né? Pode ser a filha autista. Isso é muito importante, extremamente importante. E isso você não vai ouvir. Isso você não vai ouvir dos outros profissionais. Se você já ouviu, até compartilha aqui comigo, que é interessante eu saber. Mas provavelmente você não ouviu e não vai ouvir, né? Porque isso foi algo que eu desenvolvi com o meu filho desde pequenininho, quando eu descobri o autismo nele. Eu fui experimentando, fui testando e o que eu percebia que não funcionava, eu abolia. Mas o que funcionava, eu super praticava e pratico até hoje. E isso eu tenho ensinado às minhas alunas, clientes que eu atendo, mães que eu atendo que têm filhos autistas também, eu ensino a praticar isso, e ensino aqui nas redes sociais, vocês fazendo isso, praticando com os seus filhos autistas, certo que vocês vão ter resultados, né? O resultado não é imediato, não é uma fórmula mágica. Como eu sempre tenho falado, trabalho formiguinha. Por quê? Em cada nova situação, você precisa praticar. Então, hoje aconteceu uma situação, pratica. Amanhã aconteceu outra diferente, pratica. E nisso ele vai se desenvolvendo, vai alcançando autonomia, né? E como eu sempre oriento as minhas alunas, atendo as minhas clientes, ensino aqui, sempre que vocês puderem fazer conciliando essas orientações, mais o uso da terapia floral, é fantástico, porque a terapia floral ela é um veículo, ela é um suporte, ela é uma ajuda para que você consiga praticar todas essas orientações, essas dicas que eu te dou. Mas Sara, tem que ser florais? Não tem que ser florais. Você até pode conseguir, mas o caminho fica mais pedregoso, fica mais difícil, né? Quando você tem o auxílio dos florais, tudo fica mais fácil, mais prático, né? Melhor, mais rápido no desenvolvimento dele. Você colhe resultados. E
E o maior benefício é você ter um filho mais calmo, mais tranquilo, que aceita as coordenadas que você dá para ele, né? Que deseje, que queira interagir com você, interagir com as outras pessoas, que queira conhecer mais sobre como viver nesse nosso mundo. Tudo isso é o sonho de toda mãe. Você não quer, você não deseja ter o seu filho, a sua filha dependente para a vida toda de você. Não que você não o ame, longe disso. Mas você quer ver o seu filho se desenvolver? Você quer ver o seu filho ir sozinho para a escola? Será que as mães aqui desejam um dia escutar o filho: tchau, mãe, tô indo para a escola? Isso acontece com meu filho. Ele vai sozinho para o judô, a pé. Isso eu não contei, mas vou falar em tempo, né? Porque quantos quarteirões, metros, assim, eu não sei muito distância, mas ele demora uns 15 minutos para ir a pé até o local, né? E a aula dele é às 19 horas e termina às 20. E ele vai sozinho a pé e volta sozinho a pé. Claro, agora ele está com 15 anos, mas esse procedimento já começou quando ele tinha 13 para 14 anos. O meu filho vai sozinho na dentista. Ele tinha pavor de dentista, do barulho do motorzinho do consultório. Ele tinha pavor. Hoje, além de deixar fazer todo o procedimento, ele ainda aceita anestesia. Então, isso é autonomia. Né? Ele consegue lá na escola conversar com a coordenadora. Quando ele não consegue, ele traz para mim: mãe, eu tô com uma dificuldade, eu tô com um problema, eu não sei o que eu faço. Você pode, por favor, falar com a coordenadora? Você pode? Mãe, lembra que tem que entrar em contato com a dentista do aparelho? Sabe, coisas assim. Ele faz, ele consegue. Então, isso é um trabalho formiguinha. No começo, não. Era mãe para tudo. Mas eu fui desenvolvendo ele. E o que a gente espera isso, não é? É ter uma filha ou um filho autista com autonomia e com saúde. Então, felizmente, o Henrique é muito saudável. Não que ele não fique doente, mas ele é muito saudável. Então, tem o lado emocional, o lado psicológico dele, né? As emoções, os sentimentos, o mental. E ele tem saúde. Por quê? Porque isso é um processo formiguinha também. Eu venho tratando ele com os florais, harmonizando, equilibrando, né? Mas é possível? É possível. É fácil? Não é fácil. E você nunca vai ouvir eu te falar assim: ah, mas é tão fácil, mãe. Não é fácil. Mas não é impossível. E se você recebeu esse presente, que é o seu filho ou a sua filha autista, se você tem um filho ou uma filha autista, ele é especial. Então saiba que você é uma mãe especial. Por isso que você ganhou de presente um filho especial, uma filha especial. Se você não fosse uma mãe especial, talvez você não teria recebido esse presente. Entende? Então guarda isso no seu coração. Eu tenho um filho, uma filha autista. Ele ou ela é especial. Eu sou uma mãe especial. Se você é uma mãe especial, então você é uma mãe que pode fazer muito pelo seu filho. Você pode ser a médica dele, a terapeuta dele. Sara, não devo levar no médico nem nas terapias. Não, deve sim, leve. Mas acima de tudo, por onde você levar o seu filho, você seja a principal. Por isso eu falei há pouco tempo ali atrás, quem chegou agora pode voltar depois assistindo gravado. Tire um tempinho por dia, sente do lado do seu filho, da sua filha. Deixe ele sentir a sua presença ali, que você está ali com ele. E você pode falar:
Filho, filha, a mamãe te ama. Sabia? Eu te amo. Você é muito especial para mim. E pode confiar na mamãe, que a mamãe cuida de você. E eu ajudo você. Mesmo que ele não esteja te olhando. Mas ele escutou. E ele guardou aquilo dentro dele. Faça isso constantemente. Não é um dia não que você fica empolgada, vai lá e faz. É todo dia. Faça isso, né? E por que o seu filho pode ter esse benefício de se sentir mais calmo, mais tranquilo e começar a interagir mais com você, com a sua família, com as pessoas? Por isso que eu falei de você ser a melhor médica, a sua família ser a melhor terapia para o seu filho, né? Vocês devem ser a estrutura dele no lar, sabe? O apoio de verdade que ele precisa. Só que assim, porém, né, para que isso aconteça, você precisa voltar o seu olhar para dentro de você mesma. E você precisa identificar os seus conflitos. Todas nós temos conflitos. Quem aqui não tem conflito, né? Todas nós temos. Você também precisa olhar para a sua família e entender as necessidades emocionais que a sua família tem. Por quê? Porque todos vocês estão envolvidos no autismo. Todos vocês. Seu filho não é apenas um membro da família separado, com as dificuldades dele separado. Não! O seu filho ou a sua filha faz parte da sua família, ele é um membro da sua família. Todos vocês estão envolvidos. Então é muito importante você também fazer esse olhar para você e olhar para a necessidade, os conflitos emocionais, né? E tem vantagens você fazer isso, né? Não é à toa que se faz isso. Então, por exemplo, as vantagens de você fazer essa reflexão é enxergar pontos, detalhes que você precisa desenvolver em você mesma, né? E na sua família, talvez, para que vocês estejam se preparando também para juntos desenvolver o seu filho. Então, muitas mães falham, e claro, eu entendo, por falta de conhecimentos, elas querem desenvolver o filho lá, longe, né? E a família e ela aqui. Então, ela quer ir lá desenvolver o filho. Ao invés de fazer essa interação, né? O filho faz parte e para isso, você, a sua família, precisam também estar envolvidos nesse desenvolvimento. Não é... Quer ver um exemplo? Para ficar mais claro? Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha muitos medos, que você seja uma mãe insegura, uma mãe super preocupada, né? Ou até uma mãe que queira tudo debaixo do teu controle. Como que você vai transferir coragem, autoconfiança para o seu filho se desenvolver nesse mundo que para ele é tão hostil, tão perigoso? Entende? Ou, por exemplo, como você vai conseguir confiar o seu filho aos cuidados de outras pessoas, por exemplo, os cuidados da avó, ou até mesmo os cuidados do pai, da babá, ou deixá-lo num berçário, ou se ele já estiver na idade de frequentar a escolinha, como? Então você precisa também olhar para dentro de si, enxergar os seus conflitos. Você também precisa trabalhar seus medos, suas inseguranças. Porque você pensa
pensa que o seu filho não, por ele não estar talvez se comunicando com você, assim na fala ou no olhar, você pensa que ele está dentro de uma caixa, que ele é insensível ao que acontece ao redor dele. Engano, se você pensa assim, engano. Ele está sentindo tudo, percebendo tudo, escutando tudo. Então, aí a importância, né, de você fazer essa reflexão. Por isso, essas duas atitudes muito importantes que eu trouxe aqui hoje para te apresentar, que são instruir a sua família, instruir as pessoas que vocês têm contato, relacionamento, sobre o seu filho. Instrua eles como lidar com o seu filho. Como eu estava falando há pouco tempo atrás, né? Sobre a expressão facial, sobre o barulho, o paladar dele e por que ele é muito seletivo. Explica por quê. O que poderia causar uma crise nervosa dele e o que é bom evitar. Explique, fale dele, né? Ajude a sua família a aceitar o autismo. Explique para sua família que vocês são parte do autismo, como seu filho é parte de vocês. Ele não é separado. Ajude a sua família a ter um novo olhar, né? Então, quando você praticar essa atitude, vai fazer uma diferença tão grande, mas tão grande no desenvolvimento do seu filho. E você praticando essa primeira atitude, abraçando a causa, ajudando a sua família a abraçar a causa. Não, eu tenho um filho autista, ele é um problema, ele é um fardo, ele é um peso. Né? Eu sei que para muitas mães, principalmente mães que têm crianças, o filho autista severo, eu sei que é um trabalho longo, é um caminho pela vida toda, há muito que se fazer, eu sei disso, mas o seu olhar torna um fardo, ou o seu olhar torna uma nova experiência onde, através do olhar do seu filho, da lente do contato do seu filho, você vai enxergar um outro mundo. Como eu tenho falado, um mundo sincero, um mundo verdadeiro, um mundo de respeito, né? Porque um autista, ele espera que as pessoas se respeitem entre si. O autista, ele não suporta mentira, ele fala a verdade. Ele é sincero. Inclusive, o meu filho, alguns amigos nossos, quando a gente faz um encontro juntos, né, um almoço, enfim, uma refeição juntos, uma das minhas amigas, que ela faz a feijoada, deliciosa a feijoada dela, e ela sempre fala, olha gente, eu vou perguntar primeiro para o Henrique. Se ele falar que a minha feijoada tá gostosa, tá saborosa, eu acredito. Não vou perguntar para vocês, porque vocês podem ser que não vão me falar a verdade só para não me deixar triste e chateada. E ela pergunta, Henrique, e aí? A minha feijoada tá gostosa ou não? E ele fala. Se ele achar que tá muito salgada, ele vai falar. Se ele falar que tá esquisita, ele vai falar. Ele não esconde, ele é sincero. E eles esperam isso. E o nosso mundo não é assim. É cheio de entrelinhas, olharzinho, tipo... Você fazer isso com um autista? O que você quis dizer com isso? Eu não entendi nada. Você vai deixar ele confuso. Isso ele pode ficar nervoso, ele pode ter medo. O que você está querendo dizer com... Entende? Então, é isso. É você entrar no olhar do seu filho e começar... ver o autismo com outros olhos. Isso é um processo, não é rápido, não é mágico, mas é um processo, um dia após o outro, um trabalho formiguinha, mas é por aí.
é por esse caminho. Então, praticando essa primeira atitude, né, que eu recém expliquei, você vai colher resultados e você vai estar preparada para a segunda atitude. Qual que é a segunda atitude? É você confiar, deixar o seu filho autista aos cuidados de uma outra pessoa para que você possa, mamãe, descansar. Para que você também possa cuidar de você. Eu não falei que você é o esteio. Você é a médica, você é a terapeuta do seu filho. Você precisa de cuidados também. Né? Para que você possa cuidar dos outros membros da família. Você pode ter outros filhos, tem o seu companheiro, enfim. Ter aos poucos a sua vida social de volta, suas amigas, um passeio ao shopping, né? Enfim. Então você precisa primeiro praticar a primeira atitude, né? De envolver a sua família, envolver as pessoas, aceitar, olhar com os outros olhos. E a segunda atitude, você precisa confiar a essas pessoas que você preparou elas antes. Então, você sente, puxa, eu preparei. Com quem eu vou deixar o meu filho hoje? Né? Se você precisa ir a algum local e precisa deixar ele com os cuidados de alguém, aquela pessoa, ela sabe muito sobre o seu filho. Ela conhece não só o seu filho, o nome dele, não. Ela sabe das dificuldades, das prioridades, do que pode causar uma crise nervosa. Inclusive, você tendo conhecimento e uso dos florais, você deixa com aquela pessoa uma fórmula de emergência explicando, olha, você sabe tudo, você já conhece, mas caso de emergência, aqui está uma fórmula que você pode usar à vontade até que eu retorne e a gente resolva, né, a situação ali. Então, são essas as atitudes para que você possa confiar o seu filho aos cuidados de alguém, porque você vai precisar. Você vai precisar. Nós, mães, chegamos um momento, uma altura do procedimento, aí, do desenvolvimento deles, que a gente se sente exausta, muito cansada, né? E a gente precisa de apoios, suportes, mas a questão é, eu não confio deixar o meu filho com ninguém, porque ninguém vai saber entender o meu filho, lidar com ele, cuidar dele como eu. Sim, num certo sentido é verdade. Igual mãe, ninguém faz igual mãe. Isso é verdade. Mas, pelo menos, uma quantidade de suporte que você possa ficar bem. Porque você ficando bem, você descansando, você tendo tempo para cuidar dos outros membros da família, das outras responsabilidades que você tem, até do trabalho, enfim, né? Isso é bom, né? Porque você está ajudando o seu filho a se desenvolver e você está se recuperando, você está bem para continuar sendo o suporte, o apoio dele, né? Então, assim, eu quero também compartilhar com vocês a experiência que eu já tive com o Henrique. Ele já bem menor, né? Agora ele tem 15, eu acredito que ele deveria ter cerca de uns 11 anos, já tinha caminhado bem no desenvolvimento com ele, e eu precisei fazer um curso num outro estado, ou seja, era um curso que demoraria 15 dias, né? Eu nunca tinha ficado 15 dias longe do Henrique. E aí? E eu precisava por causa do meu trabalho. Bom, eu moro num estado, a minha família, minha irmã, pais, cunhado, primos, moram em outra cidade, em outro estado, e o curso que eu ia fazer era num terceiro estado. Ou seja, eu tinha que passar aqui por cima para ir aqui. Então, eu levei o Henrique até o estado onde está a minha família. Como eles já sabiam, já entendiam como conversar os amigos próximos, né? Não somente os familiares. Então eu tive esse suporte
suporte, eu tive esse acolhimento, o Henrique teve esse acolhimento e eles não se sentiram assim apavorados e perdidos. E agora o Henrique vai ficar aqui, o que a gente vai fazer com ele? Será que a gente vai saber lidar? Não, porque eles já estavam envolvidos, eles são família de um sobrinho autista, um neto autista, um primo autista, né? Então, eles são parte ali. E isso foi tão bom para o desenvolvimento dele. Ele aprendeu a comer frango. Na seletividade alimentar dele, com 11 anos, ele ainda não conseguia comer frango. Ele não suportava nem o cheiro do frango. Ele aprendeu a comer frango. E muitas outras coisas ele desenvolveu, a proximidade com os primos, né? Sem aquele olhar de mãe ali, preocupada, será que vai correr tudo bem? Será que nenhuma outra criança vai se aproveitar da situação, vai fazer alguma maldade ali para ele? Não, nada disso, ele foi se desenvolvendo. Aqueles 15 dias foram ótimos. Depois de 6 meses, eu precisei fazer um outro curso, naquele mesmo local, fica mais 15 dias fora, ele super ficou de bem, tranquilo, se desenvolveu mais ainda, né? E assim foi acontecendo, até que quando ele estava 13 para 14 anos, numa dessas viagens, eu deixei que ele ficasse um mês ali. Não era mais 15 dias, era um mês. E na volta, ele voltou sozinho de avião. Então, claro, né, a gente como mãe dá toda os direitos dele como autista, as orientações na companhia aérea, o suporte, acompanhamento, tudo, mas ele foi sozinho, veio sozinho, chegou tranquilo, fez a viagem até a minha casa, que são 400 quilômetros de onde eu moro, né, do aeroporto. Ele veio com o pai sozinho, contando o que aconteceu na viagem, tudo. Então, tudo isso é autonomia, né? Mas foi um trabalho formiguinha que eu fui fazendo. Então, eu precisei trazer a minha família, envolver os amigos, para que eles abraçassem o autismo, tivessem esse novo olhar para o autismo. Consequentemente, eu fui trabalhando dentro de mim os medos e inseguranças que eu estaria mentindo se eu dissesse para vocês que, como terapeuta, eu não tinha medo. Claro que eu tinha. Isso terapeuta é uma função minha, né? Mas ser mãe, como não ter? Claro que eu tinha. Mas eu fui trabalhando isso em mim, né? Claro, eu uso os florais para medo, para insegurança, para autoconfiança. Tudo isso para desapego, aquela mãe que é muito apegada no filho, desapego. E tudo isso auxiliou muito no processo de desenvolvimento dele. Então, eu quero deixar uma dica aqui para você. É você já começar a praticar e você já conseguir resultados, né? Então, assim, primeira coisa, comece a olhar para o autismo com um olhar de aceitação, né? Prepare, né, você e a sua família para que vocês possam confiar, deixar o seu filho aos cuidados de quem for preciso. Prepare as pessoas, né? Isso vai ajudar você e a sua família no desenvolvimento dele também. Todos vocês se desenvolvem. É interessante, todos vocês se desenvolvem. E traz esse reflexo para ele, né? Isso mesmo. A gente volta a se falar amanhã de novo, um outro bate-papo aqui, às 18 horas de Brasília. Se você tem alguma sugestão, que você gostaria que eu falasse algo especial que vai ajudar o seu filho autista, manda para mim um DM, manda uma mensagem, explica para mim, me dá a sugestão, que eu vejo a possibilidade de vir e falar para você. Legal? E a gente se fala amanhã? Então é isso. Um beijo grande e até amanhã.